Graça e paz no Senhor Jesus, amém? Palavra do Senhor, conforme foi escrita por João, o apóstolo, em seu Evangelho, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 14. Se nós temos crianças por aqui, tá? O Ministério Infantil já está lá, começando a pleno vapor, então meninada, vamos correr, hein? Não tanto, tá? Devagar. Mas vamos lá para o Ministério Infantil, onde a palavra do Senhor será ministrada de um modo muito específico ao coração de vocês. Mas aqui, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 14. Assim nos diz a palavra do Senhor. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu ou reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ah, Senhor, que mistérios profundos desvendados nessa porção da Tua palavra. Nós só podemos, ó Deus, apreender essas verdades mediante a ação do Teu Espírito Santo em nós, no poder da palavra que foi escrita no passado, inspirada, inerrante, autoritativa, suficiente. Nessa noite, Senhor, visita-nos com a Tua graça, que já foi derramada abundantemente em Jesus, o Teu Filho, para que possamos entender aquilo que está diante de nós, mas que os olhos humanos são incapazes de ver e reconhecer. Então, pela ação do Teu Espírito, fala conosco, em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Herman Bavinck, autor desta obra, um holandês que viveu lá do século XVIII para o século XIX, um homem engajado na sociedade, um grande educador e pedagogo como grande teólogo. Esse livro aqui, que a gente tem usado como, diríamos, um guia para os temas dos nossos sermões, por favor, entenda bem, isso aqui para nós não é palavra de Deus, não é nem símbolo de fé. Isso aqui a gente pode ler, desconsiderar algumas coisas, considerar outras, mas essa é uma obra muito preciosa, porque ela é uma síntese de uma obra muito maior, feita por esse reformador holandês, de 4 volumes, e dada a necessidade da igreja de ter algo mais sucinto. Isso aqui é holandês, viu, gente? Se fosse brasileiro, é igual meu livrinho, né? Encontros para a Nova Vida, Crescimento Integral. Agora, como é holandês, isso aqui é o... Tipo assim, ele deu uma diminuída na obra dele. Virou essa obra aqui, né, dessa grossura, mas uma obra fantástica. Bavinck, ele foi contemporâneo de outro grande teólogo reformado, Abraham Kuyper. Os dois tiveram grande influência, não só no pensamento teológico, mas como
cosmovisão bíblica reformada transforma as vidas, as famílias e a sociedade. A maior influência desses pensadores chegou até nós através do impacto deles na teologia americana. Vamos lembrar, por exemplo, que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela foi plantada na nossa nação através de um missionário americano. Alguém lembra o nome? Ashbel? Green? Pessoal do céu, estou querendo trazer o Roberto Brasileiro aqui, vocês vão passar vergonha, né? Vai que o Roberto Brasileiro pergunta isso aqui. O Roberto Brasileiro é o presidente do Supremo Concílio, tá? Estamos querendo trazer ele aqui no final do ano, se Deus quiser. Aí ele chega aqui e fala assim: irmãos presbiterianos, qual é o nome do missionário americano, fundador da IPB no Brasil? Então guarda: Ashbel, Graham, o Graham saiu bom, hein? Dá os parabéns aí. Simonton. Então Simonton, primeiro missionário de uma igreja, Simonton, né? O tom fica bom no final. Ashbel Green Simonton, primeiro missionário de uma igreja evangelizadora no Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil nasceu como a primeira igreja de missão na nossa nação. Vocês sabiam que durante 5, 6 décadas nós fomos a maior denominação no Brasil? Alguma coisa aconteceu, né? Alguém perdeu o fôlego no caminho. Mas Simonton, por exemplo, foi muito influenciado, como os teólogos um pouco anteriores a ele, pelo Bavinck, pelo Abraham Kuyper e pelo pensamento reformado holandês, que foi um grande exemplo de como uma visão teológica reformada pode ajudar uma sociedade a ser transformada, moldada pelo Evangelho. Que coisa tremenda. Aí tem uma frase, se você adquirir o livro, está aqui assim, ó. Olha aqui. Doutrinas são ângulos da glória de Deus. Vou repetir. Doutrinas, ensino da palavra, teologia bíblica, são o quê? Ângulos. Do quê? Da glória de Deus. Doutrinas são ângulos da glória de Deus. Um dos pensamentos mais equivocados que possa existir na igreja do Senhor Jesus é a ideia que glória e poder de Deus estão desassociados do quê? Doutrina. Que experiência com Deus está desassociado de um entendimento de quem é Deus. De que nós possamos viver algo meio místico e que ao viver isso, entender, compreender, amadurecer, aprofundar no conhecimento de Deus, quem sabe vai nos intimidar para a glória de Deus, para o poder de Deus, para a experiência com Deus. Nada mais mentiroso e diabólico do que isso. Deus é o Deus da verdade. Deus é o Deus que se revela. Deus é o Deus que é fiel, não a priori a você ou a qualquer outro ou a qualquer outra pessoa. Ele é fiel a si mesmo, ele não se confunde, ele não se contradiz. Então toda a verdade de Deus que está nele, que ele revela quem ele é, a glória dele, o poder dele, e é nisso que nós deveremos estar firmados. Então, meu irmão, minha irmã, seja fervoroso na oração, seja fervoroso na palavra, seja fervoroso nos seus dons e talentos, seja fervoroso na sua busca, na sua dinâmica de Deus, e seja fervoroso em conhecer as doutrinas de Deus. Por quê? Porque as doutrinas de Deus são ângulos da glória de Deus. Não tenha medo do conhecimento da palavra, do conhecimento bíblico, do conhecimento teológico. Ao contrário, abrace isso, traga isso para o seu coração, não deixe isso apenas na sua mente, porque se vier só para a sua mente e não descer no seu coração, você será um fariseu.
Mas se você só tiver coração e não tiver pensamento, não tiver entendimento, você será um nécio. Eu acho que ninguém aqui quer ser fariseu nem nécio. Todos nós queremos ser discípulos que crescem no conhecimento e na glória de Deus. Então nós precisamos aprender, conhecer, aplicar e viver, porque doutrinas são ângulos da glória de Deus. Mas se isso é verdade, e se Satanás deseja sempre, antes da criação, lá na sua queda, ou melhor, o que o levou à queda, se Satanás deseja a glória que é devida a Deus, se Satanás quer ofuscar a glória de Deus, se Satanás prefere que qualquer coisa, qualquer ente, qualquer objeto, sentimento, sonho, projeto, se torne a busca gloriosa da sua vida, menos o Deus que merece toda a glória, entenda uma coisa: Satanás peleja dioturnamente contra as verdades de Deus. Contra as verdades de Deus. Lembra lá no Éden? Capítulo 3 de Gênesis, como que ele levou a mulher a cair? Ele primeiro distorce a palavra de Deus, depois ele nega a palavra de Deus, mas ele se levanta para dizer, é certo que não é assim. Irmãos, isso nunca mudou. Isso nunca mudou. Mas pastor, hoje o senhor falou que ia falar sobre as duas naturezas de Cristo. E é o que eu vou falar. Por que o senhor está introduzindo desse jeito? Você sabia que essa doutrina que nós vamos expor nessa noite foi a doutrina mais perseguida, mais deturpada, com a qual o reino do inferno e das trevas se levantou mais no nascimento da igreja? Quem é Jesus? Sua natureza, sua divindade, sua humanidade. Você sabia que esse é um assunto que, por exemplo, século XVIII, XIX, continuou sendo a mãe das heresias? Quando, por exemplo, Charles Taze Russell e Charles Taze Russell se levantaram, os testemunhos de Jeová, negando que Jesus seja Deus. Inclusive, mais recentemente, não foram eles, mas os seus seguidores, fazendo uma nova tradução da Bíblia, deturpando esse texto que nós lemos aqui. E ao invés de lerem como está aqui, o verso 1 que nós lemos, de João capítulo 1, que a palavra nos diz, no princípio era aquele que é a palavra, esse estava com Deus e era Deus, com uma mudança muito sutil. Eles tentaram dizer que a doutrina de que Jesus é o próprio Deus não é verdade, colocando no lugar de era Deus, era aí um artigo indefinido, um Deus, fazendo a nova tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, mudando um único artigo, mas mudando toda a verdade a respeito de Jesus. Que o mormonismo, que ao contrário dos Testemunhos de Jeová, não nega que Jesus é Deus, mas no mormonismo tem muitos deuses. Você sabia que no mormonismo, Igreja de Jesus dos Santos dos Últimos Dias, que não tem nada de Jesus nem de Santos dos Últimos Dias, e que nasce a partir de uma outra revelação, que é o livro dos Mormons, que segundo eles foi entregue por um anjo chamado Moroni, como uma nova revelação. Você sabia que eles inclusive dizem que Jesus é Deus, mas Satanás é Deus. E Satanás, inclusive, é irmão de Jesus, gerado pelo Pai. E que, inclusive, se você se tornar um mormon, você vira Deus, e você pode ter um monte de esposas, e você pode, quem sabe, ir para uma galáxia e povoar uma nova terra. Nossa, vai ter gente que vai sair dessa igreja agora. Não, em nome de Jesus, não. Você não vai ter harém, não, irmão. Muito menos você vai ser Deus, porque tudo isso é
mentira. Então, aquilo que João está falando lá no final do primeiro século, cerca do ano 85 ao ano 90 depois de Cristo, porque João é entre os apóstolos aquele que mais vive, e que já começa a ver as heresias, no caso dele, a negação de que Jesus teve um corpo, porque havia um tipo específico de heresia que dizia que a matéria é ruim, a matéria em si é ruim. Então, se a matéria é ruim, como Deus se fez carne e habitou no nosso meio? João, então, está combatendo essas questões lá ainda no século I. Mas aí vem arianismo, adopcionismo e tantas e tantas e tantas e tantas heresias. Por quê? Porque essa não é uma questão secundária. Ela é essencial à fé cristã. E nós continuamos lutando com heresias. Até hoje, até esse momento, até esses dias. E talvez, por causa daquilo que nós chamemos de espírito da pós-modernidade, para as pessoas não importa muito mais adopcionismo, arianismo, gnosticismo, lá o pré-gnosticismo na época de João, ou essas definições todas, mas é um pouquinho pior. É como se não importasse quem é Jesus. Porque nos nossos dias, a mentira de Satanás, que anula quem é Cristo, a pessoa de Cristo, que é o único que pode levar à salvação e ao conhecimento de Deus, pode se camuflar. Na verdade, você pode customizar. Tem Jesus para o gosto do cliente. A gente cria o Cristo que a gente quiser. E a gente então adapta Cristo à nossa realidade. Pode ser o Cristo LGBTQI mais EYW, sei lá o quê. Pode ser o Cristo da direita. Pode ser o Cristo da esquerda. Estilo Che Guevara, barbudão, revolucionário. Pode ser o Cristo coaching, que, como disse um grande filósofo e teólogo moderno dos nossos dias, esses dias atrás, não é? Ele não vai te dar um sonho que ele não cumpra. Então, todo sonho que você tem, segundo esse pensador, Deus tem que cumprir. Porque se Ele te deu, primeiro, como se todo sonho que vem no nosso coração fosse de Deus. E como se a palavra de Deus não dissesse, enganoso é o coração. Como se a palavra de Deus não dissesse que do nosso coração saem as fontes da vida, mas também ele é profundamente enganoso. E então Deus tem que ter compromisso com o que você sonha, porque se você sonhou, veio no seu coração e na sua mente, esse Jesus customizado para a época tem que cumprir. Entende? Não há nada novo debaixo do céu. A tática de Satanás continua a mesma. Então, qual é a importância de irmos para o Evangelho de João e entendermos quem Jesus é? Qual é a importância de entendermos as duas naturezas de Cristo? Já que essa doutrina, lembre-se, as doutrinas são ângulos da glória de Deus. Já que essa doutrina glorifica tanto a Deus e nos leva a uma compreensão de quem Ele é. Isso, meus amados irmãos, é algo essencial e fundamental nos nossos dias, como foi na igreja primitiva, na igreja do século III e IV, na igreja do século XVIII e XIX, com as seitas mais modernas, como é hoje no pensamento pós-moderno, que customiza o Jesus para quem quiser e nega o Jesus das Escrituras. Mas, se é assim, o que significa dizer que Jesus tem natureza divina? Vamos para o texto?
Verso 1. No princípio era aquele que é a palavra. Aqui literalmente palavra no original é logos. Essa é uma, diríamos assim, uma expressão muito importante, porque os filósofos da época usavam para designar uma série de coisas. E haviam várias correntes que usavam logos para tentar determinar aquilo que é transcendente, aquilo que vai além do homem, aquilo que está acima de nós. Aqui João diz então, no princípio era a palavra. Ele poderia ter escolhido um outro termo. Mas por que João escolhe logos? Porque João está querendo chamar a atenção dos seus leitores para algo que transcende o convencional, o cotidiano, algo que é além. Ele é a palavra. Talvez se você estiver aí, por exemplo, com a revista atualizada, não é? Tradução de Almeida, revista atualizada, vai estar verbo. Verbo e palavra são sinônimos. Mas o que ele está dizendo? Aquilo que vocês têm como a origem, o que está acima, além desse mundo, aquilo que é o fit, o início de tudo, é desse que eu estou falando. No princípio era a palavra. Que princípio? O texto continua. Ele estava com Deus, e ele era Deus. Então o princípio aqui é antes do princípio. Alguém lembra o que diz Gênesis 1:1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tem algo antes do princípio? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tem algo antes do princípio? Tem ou não tem, gente? No princípio, criou Deus o céu e a terra. Tem algo antes do princípio? Tem. Tem princípio porque Deus criou. Tempo e espaço. Você sabia que a física já explica isso? Tempo e espaço. Tempo e espaço vieram a existir. Eles não são eternos. Hoje a física tem consciência de que tempo e espaço vieram a existir conjuntamente. A maior teoria, como você sabe, em torno disso é o Big Bang. Se ela está correta ou não. Pastor, mas se o Big Bang estiver correto, nega a fé? Não, no princípio, criou Deus o quê? Os céus e a terra. Disse Deus, o quê? E houve luz. Entendeu? Tem problema nenhum. Mas, antes do princípio, tinha alguém. Aí o texto diz assim, olha a coisa tremenda. No princípio, ele já era. Era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Então, se Deus estava antes do princípio, e esse que é a palavra estava com Deus e ele era Deus, ele é desde antes do princípio do tempo e espaço. Se você tem dúvida disso, verso 2. Ele estava com quem, gente? Com Deus. Quando? No princípio. Ele estava lá. Antes do tempo e do espaço. Antes da primeira estrela, da primeira galáxia, do primeiro átomo. Ele estava lá. Quando só existia eternidade. E ele quem? O próprio Deus. E ele é Deus. E ele estava no princípio com Deus, porque ele é antes do princípio. Ele estava no princípio porque ele é antes do princípio. E ele está antes do princípio porque ele é o próprio Deus. E ele é a palavra. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele,
nada do que existe teria sido feito. Então preste atenção. Esse que o texto se refere, que é chamado de a palavra, existem bilhões de células em você. Bilhões de células em você. Em cada célula sua, que são bilhões de células, existem bilhões, sei lá quantos, átomos em cada célula. Mas antes dos átomos, que têm os seus elementos, antes dos átomos, lá em cada célula, tem mais informação no seu DNA do que no computador mais potente já criado pelo ser humano. Informação. Como pode existir informação se não há quem junte informação, quem concatene, quem organize informação? Pois em cada célula do seu corpo, cada célula, são bilhões e bilhões e bilhões de células. Existe em cada uma delas DNA que um computador não consegue processar o conjunto de informações que precisam se harmonizar dentro de cada célula do seu corpo. E cada uma dessas células, com tanta informação, ainda tem tantos e tantos átomos, e cada um desses átomos tem seus prótons, elétrons e o seu núcleo, e sabe lá o que tem dentro desse núcleo de cada átomo. E o que a Bíblia está dizendo? Tudo isso foi feito por Ele. Você não existe, suas células não existem, seu DNA não existe, os átomos em você não existem, se não fosse Ele. A palavra. Tem um livro chamado A Linguagem de Deus. Ele foi escrito por um cara que era ateu e que passou a ter fé. Ele foi o diretor do projeto Genoma. O projeto Genoma foi o projeto que anos atrás decodificou a nossa estrutura genética do ser humano. Esse cara, materialista, ateu, que escreveu esse livro, ele chegou à seguinte conclusão: cada célula do nosso corpo, cada presença do nosso DNA tem elementos que clamam pela divindade. Por isso que o livro chama-se A Linguagem de Deus. Está aí, já deve ter até talvez em PDF, não sei. Também não vai piratear, viu, irmão? Se preciso, compre. Se não está liberado de graça. Você já parou para pensar nisso? Que aquilo que a Bíblia diz que nós, como seres humanos, e que é constatável em todas as culturas, no mundo inteiro, se você for nos povos mais isolados e primitivos, que as pessoas estão procurando por uma divindade, por um ser além delas, que aquilo está aqui, ó, dentro de cada célula, criada. Um clamor por Deus. Por quê? Porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E nada que existe poderia existir se não fosse por ele. Este é aquele que é a palavra, o verbo. Esse é Deus. Aí a gente lê lá em Gênesis. No princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mais na frente um pouquinho, Gênesis diz: então disse Deus, façamos, mas como? Deus não é Deus? Com o que ele está falando? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí você lê João 1:1. No princípio, era aquele que é a palavra.
Ele estava com Deus e era Deus. Então ali está a divindade. Quem é a divindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o Deus que se revela nas Escrituras. Pastor, mas é um Deus? É um Deus. Pastor, mas são 3 pessoas? São 3 pessoas. Pastor, como pode existir um Deus que subsiste em 3 pessoas? Esse é um grande mistério. Certa vez, conta-se, agora estou tendo mais cuidado, eu falei, acho que domingo passado, não sei, daquele negócio da cordinha, lembra? Do pé do sacerdote. Aí o pastor Silas estava hoje de manhã aqui, falou assim: reverendo, alguém contou para o senhor que já tem uns estudos do hebraísmo que contestam essa história, que isso é meio mito? Eu disse: não, reverendo, é mesmo. Aí falou assim: Aí ele me passou aqui o contato de um cara, eu vou ler lá depois o artigo do cara, Parece que a cordinha lá não é bem. O Nicodemos conta isso, outros contam isso, mas vai que a gente está errando, Vai que a cordinha não existia, mas que o cara era fulminado. Se ele entrasse ali, sem o temor do Senhor, era. Como eles tiravam ele de lá, acho que a cordinha era uma boa ideia. Vocês concordam comigo? Eu não ia entrar lá para arrancar o sumo sacerdote. Então a gente tem que ter cuidado com algumas histórias. Então eu vou contar uma história aqui que dizem que é de Agostinho. Vai que você descobre que é mais ou menos assim, Vai que o Agostinho não foi bem assim. Me ajuda. Tem liberdade de me falar. Mas conta-se que Agostinho estava certa vez tão sobrecarregado, tentando entender a Trindade, que ele foi andar numa praia. Vai que não foi o Agostinho, Foi o menino lá que ajudava ele, menino, vai lá andar na praia. Beleza. Mas alguém foi andar na praia. Meu Deus, como? Um Deus, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Que mistério, que coisa. Como é que eu vou entender isso? E aí conta-se, que ao ir para a praia, tentar apaziguar a mente, tinha um menino fazendo um buraco. O menino fazia o buraco, ia lá no mar, colocava água do mar dentro do buraco. Aí, evidentemente, alguém inteligente falou assim: menino, o que você está fazendo? Eu estou tentando pôr o oceano num buraco. Você quer entender a Trindade? Sua cachola cabe? Seu cérebro é suficiente? Sua mentalidade transcende? Se a gente fica abismado com o universo que Deus criou, Senhor, como assim? Bilhões e bilhões de galáxias, há um tempo atrás, fizeram uma conta de 76 centilhões de estrelas. Você sabe o que é isso? 76 centilhões de estrelas é 76 com 26 zeros. Qual que é o problema? A conta está desatualizada, porque eles já descobriram um monte, e um monte, e um monte mais de galáxias. Sabe o que isso significa? Que quando Deus falou assim, tenta contar, Abraão, os grãos de areia. Olha para as estrelas do céu. O meu povo será tão numeroso quanto. A gente não tem ideia do que Deus está fazendo. 76 centilhões de estrelas, a conta já passou. Ela é muito pequena, tem muito mais coisa no universo. Se a gente olha para isso e deslumbra isso, olha para o nosso solzinho, coitado. O nosso solzinho. Que cabe centenas e centenas de planetas, terra dentro da massa dele. Olha para o nosso solzinho, só mais 4,5 bilhões de anos ele vai funcionar. E a gente fica surpreendido, magnificado. Olha para a natureza, para as criaturas do mar, para as florestas. Olha para a gente mesmo. E a gente se maravilha. Mas não serve para você entender que existe um único Deus e que aquele Deus que criou cada célula do seu corpo, cada átomo que existe em você, em todos os lugares, em todas as coisas que estão aqui,
Misteriosamente, Ele é o único Deus em três pessoas. E você diz, mas só serve se eu compreender isso com toda a minha mente. Ah, meu querido, que arrogância. Que arrogância. Que arrogância. Jesus é plenamente Deus. Plenamente Deus. É difícil dizer totalmente Deus, mesmo a palavra plenamente, ela é tão insuficiente. Sabe por quê? Existe uma plenitude para Deus? Existe uma totalidade para Deus? Aquele que é infinito na sua onisciência, onipresença, onipotência, em coisas que talvez a gente não tenha a menor ideia. O fato é que Jesus é Deus. E João começa nos dizendo isso. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Mas antes de voltar à figura da luz e trevas, vamos para o versículo 14. Eu vou voltar um pouquinho depois. Aquele que é a palavra tornou-se carne, e viveu entre nós. Vimos o que, gente? A sua glória, glória como do unigênito, ou único, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Aquele então, que é verdadeiramente Deus, se fez carne. Totalmente, plenamente, veramente Deus. Agora feito veramente homem. Ser humano. Tocável. Tangível. É interessante que nesse versículo, no original, e o reverendo Carlos Delpino, que foi meu professor em várias matérias, entre elas missiologia, ele sempre destacava o seguinte, que aqui nesse texto, não é? Aquele que a palavra tornou-se carne e o viveu entre nós, ele diz que a melhor tradução seria tabernaculou-se, fez a tenda, veio morar. O viver não é simplesmente como se ele fosse algum ente. Ele é Deus, veramente Deus, e como Deus, ele apareceu aqui no nosso meio. Ele é Deus, plenamente Deus, veramente Deus, e ele se tornou veramente homem. Carne e osso. Doía. Não sei se você já falou isso, né? Não, me belisca para ver se é verdade. Belisca aí o seu marido aí. É verdade, ele é de carne e osso. Dói. Não, belisca não, irmã. Pensando bem, não belisca não. Vai que dá problema depois do culto, ou até agora. Carne e osso. Homem. Sujeito à tentação. Hebreus 4:15. Porque temos um sumo sacerdote que sabe como a gente é, porque ele foi tentado em todas as coisas. Olha, isso pode te escandalizar. Mas no que você é tentado? Quais são as áreas que o pecado te assedia? Deus resolveu tabernacular, morar com a gente e viver essas tentações que você passa. As mesmas. Porque ele não fingiu ser, ele se tornou plenamente. Plenamente.
E quando a Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome, foi fome mesmo, como eu e você temos. Quando ele sofre no Getsêmani, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas Senhor, Pai, contudo seja feita a tua vontade, porque Jesus não era um ser humano masoquista, ele não queria sofrer, ele sabia a dor, em especial, aquilo que em toda a eternidade, antes e depois, ele nunca viveu e nem viverá. Ele sabia do momento da ira do Pai contra ele na cruz e daquela solidão que ele nunca experimentou. Ele teria que passar por uma dor que nem eu, nem você conseguimos imaginar, que a alma de Jesus, plenamente humana, mas plenamente divina, passou. E o açoite doeu, e a cruz furou sua cabeça e sangrou, porque a palavra eterna se fez carne e habitou entre nós. E andou, e comeu, e conversou, e se compadeceu, e riu, e viveu entre nós. Eu queria que você pensasse, juntando esse versículo, e a palavra se fez carne e viveu entre nós, com o que o mesmo autor João diz na sua primeira carta, quando ele diz assim: o que vimos, e o que ouvimos, e o que vemos, e que as nossas mãos apalparam quanto ao verbo da vida, e isso nós testificamos. O que foi para esse servo do Senhor dizer: eu vi, eu andei com ele? Se a gente for nos outros textos, eu reclinei a cabeça no peito dele. Eu estive com a mãe dele quando ele estava na cruz e ele disse: filho, essa é a tua mãe, mãe, este é teu filho. Eu fui testemunha de tudo isso, porque o verbo eterno, a palavra eterna, aquele que nós existimos por causa dele, porque ele é Deus que se fez carne, ele habitou no nosso meio, e eu fui testemunha de tudo isso, e eu estou dizendo para vocês do que eu vi, senti, testemunhei e apalpei. Plenamente, veramente Deus, plenamente, veramente homem. Mas eu quero caminhar para o encerramento. Por que Deus faria isso? Por que Deus, eterno, com todo o seu poder, se faria um de nós? Na pessoa do Filho de Cristo, a segunda pessoa da Trindade. E o texto que lemos nos diz: nele estava a vida. Verso 4. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. E aí surge alguém que testemunha sobre a luz. Ele não era a luz. João 3,16. Um pouquinho mais na frente. Você lembra? A gente consegue falar de cor? Gente, eu disse para vocês. O duro é que hoje tudo fica na internet, né? Estou convidando o Roberto Brasileiro, pessoal. Se vocês não sabem quem é o Ashman Green Simon, pelo menos tem que saber João 3,16. Posso ouvir um amém? Então vamos ver se sabem. Porque Deus, que deu,
João, estamos salvos. A gente não sabe quem foi o Simon, mas a gente sabe João 3,16. Amém? Amém? Não, amém não. Resolve isso aí. Vamos aprender um pouco de história da IPB também. Mas pessoal, ele era a vida. A vida era a luz dos homens. Só era possível vida e luz nesse mundo, espiritualmente falando, se Deus se movesse e se Deus se fizesse homem. Era necessário morrer um homem perfeito, um homem justo, um homem que pudesse se sacrificar por aqueles homens e mulheres que não são justos, não são íntegros, não são bons e ao contrário estão em trevas e em morte. Era necessário alguém em luz, pureza, santidade, justiça para assumir o lugar de gente como a gente. Só que quem poderia fazer isso se Deus não enviasse? Quem? Lembra dos últimos 2 sermões? O nosso mediador original, a velha aliança, o pacto quebrado, a maldição, e todos nós nascemos debaixo dela. Como haveria vida e salvação se dependêssemos de um que nascesse pelo esforço de nós mesmos? Um sequer. Só havia então uma possibilidade: o próprio Deus se fazer um de nós, tabernacular conosco, viver entre nós, ser tocado por nós, ser humilhado por nós, sacrificado por nós, morto por nós, para viver por nós em nosso lugar. A luz veio a este mundo, o mundo não tinha vida, Ele é a vida, Ele é a luz. Negar a divindade de Jesus é negar o centro da nossa fé. Quem as pessoas dizem que eu sou? Uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros Elias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Diz Pedro: tu és o Cristo. Mas agora ele entende. O Cristo não é só o enviado de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Filho que estava junto ao Pai. O Senhor veio. O Senhor é Deus entre nós. O Senhor é o Emanuel, é Deus conosco. Cristo é Deus conosco. Mas Cristo se fez homem. Negar a divindade ou a humanidade de Cristo é negar a essência de quem Ele é, então o centro do próprio Evangelho. E declarar: tu és o Cristo, o enviado, o ungido, o Messias, o filho da mulher que pisaria a cabeça da serpente, mas tu és o Cristo que é o Filho do Deus vivo. Ao dizer isso e confessar isso, meus amados irmãos, nós estamos nos rendendo à maior de todas as verdades e o maior de todo o amor que pode nos alcançar, que é Deus se importar conosco, porque Deus te amou. Coloca o seu nome nesse lugar, porque Deus amou você. Coloca o seu nome, porque Deus amou o Jean de tal maneira que Ele enviou quem? Ninguém menos, ninguém mais do que o próprio Filho. Enviou como? Fazendo dele um ser humano. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós, para que todo aquele que nele crê no quê? Não só que Ele veio, mas que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele então é Senhor de todas as coisas, como diz Colossenses capítulo 1, a plenitude de tudo está nele, Ele é a plenitude do próprio Pai. Então, se é assim, e eu creio nisso,
eu não pereço, mas tenho, por causa dele, vida eterna. Por que é vida eterna? Porque ele é Deus. Mas como ele conquistou? Porque ele se fez homem. É eterno e é homem. É homem e é Deus. Esses dias eu disse aqui que eu concordo com a frase da música que diz: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu não sei, porque primeiro, quem pagou foi o próprio Deus, sendo verdadeiramente homem e homem perfeito. Segundo, porque por mais que eu tente entender a abrangência do meu pecado, eu não consigo dimensioná-lo. Eu sei, como você sabe, cada pecado um tijolinho. Pensamento, palavra, obras. Já imaginou? Qual seria o tamanho da sua montanha? A gente usa a imaginação. Mas como mensurar? Porém, você está em Cristo. Ele é o seu Senhor e Salvador. Todos os pecados, conscientes e inconscientes, já praticados e que você praticará, todos foram lançados sobre ele. E de todos aqueles que serão purificados pelo seu sacrifício, todos. Você não dá conta dos seus próprios. Se eles viessem todos contra a sua própria consciência, você seria exterminado mentalmente, de modo instantâneo, se todos os seus pecados pesassem contra você de uma só vez. Pois todos eles, seus e de todos aqueles que serão salvos em todas as gerações, foram lançados sobre o homem perfeito. Mas pastor, como esse homem perfeito pode ser esse homem perfeito e fazer isso? Porque ele foi Deus que se encarnou para o sacrifício em seu favor. Então ame esse Deus, viva para esse Deus, adore esse Deus, sirva esse Deus com toda a força do seu ser e do seu coração, porque esse é Jesus de Nazaré em quem você crê. Ou você não crê, ou você não crê. Doutrinas são ângulos da glória de Deus. Por que será que Satanás se empenha tanto em negar ou a divindade ou a humanidade de Jesus? Porque entre as doutrinas, essa é uma das que mais exaltam o Deus que nos salvou. Como Satanás odeia isso. E como você deve se firmar e se renovar nessa verdade. Que Deus te abençoe. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Ah, Senhor. De fato, doutrinas são ângulos da tua glória. Nós somos impactados pela verdade da tua palavra, que nos diz, ó Deus, conforme o testemunho do teu servo, que foi testemunha ocular, e que inspirado pelo teu Santo Espírito escreveu as palavras que lemos. Que aquele que se fez carne, ele era o Verbo, e o Verbo habitou no nosso meio. E ele diz, e vimos a sua glória, cheio de graça e verdade. A mesma glória,
a mesma graça, a mesma verdade nos visita nesta noite à luz da tua palavra e da ministração do teu Santo Espírito. Então, Senhor, renova-nos, gera em nós gratidão, contemplação da beleza, compromisso com o fato de que o Senhor, em Cristo Jesus, se fez um de nós, habitou no nosso meio e cumpriu cabalmente o sacrifício que precisávamos que fosse em nosso favor na cruz. Ó Senhor, te louvamos e te bendizemos. E nessa gratidão, Senhor, pedimos que o Senhor mova os nossos corações, para que nós vivamos para Ti os dias da nossa vida. Possamos centrar nossas escolhas na direção do Senhor. Possamos, ó Deus, dispor a nossa vida ao Teu serviço e para a manifestação da Tua glória nesse mundo. Possamos entender que agora precisamos viver conforme a vocação que fomos chamados, que é de sermos Teus filhos por adoção, porque o Teu Filho unigênito se fez homem, habitou entre nós e pagou o preço pela nossa salvação. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor, e proteja o nosso coração de toda heresia e mentira de Satanás, que tenta, ó Deus, deturpar a Tua palavra, que estejamos firmes, consistentes, coesos, mas de modo algum, ó Deus, fechados, ao contrário, prontos para anunciar esta verdade para um mundo que ainda jaz em trevas e que a única luz que pode visitar estas trevas e transformá-las é a luz do Senhor Jesus. Usa-nos, ó Deus, com poder, é a nossa oração em nome do Teu Filho. Amém.